conceito. Qual é o conceito de neoconstitucionalismo? Gente, a palavra-chave é movimento. Quando eu falo em neoconstitucionalismo, eu tenho que entender um movimento de quê? De compreensão, interpretação e aplicação do direito constitucional. É um novo movimento constitucional de interpretação, aplicação do direito constitucional. Vamos colocar isso aqui no slide? Então, o neoconstitucionalismo é um movimento, essa é a palavra-chave. E uma prova discursiva, você tem que começar com isso aqui. Ele é um movimento que tem como objetivo o quê? Um novo modo de compreender, de interpretar e de aplicar o que? O direito constitucional. A ideia é essa. Agora, obviamente, nós vamos trazer aqui diversos parâmetros, né, diversas características que vão auxiliar justamente os métodos, as referências de como nós vamos compreender e aplicar esse direito constitucional novo, que para nós nem é tão novo mais assim, já está inserido no nosso cotidiano, tá? Para isso, tem algumas características, aliás, vetores muito importantes, né? São marcos ou vetores que a doutrina traz para a gente começar a traçar essas balizas do neoconstitucionalismo, tá? Aliás, eu quero até deixar uma observação importante, que para alguns doutrinadores, o constitucionalismo contemporâneo é sinônimo de neoconstitucionalismo. Porque, como nós vamos estudar aqui em Marcos, o primeiro, que é o histórico, ele perpassa justamente pela Segunda Guerra Mundial. Alguns doutrinadores, eles disseram que o constitucionalismo contemporâneo, que também vem após a Segunda Guerra Mundial, ele é diferente do neoconstitucionalismo. Agora, alguns colocam como se fossem sinônimos, tá? Então tem que ficar só atento a essa diferença trazida por algum outro doutrinador. Perfeito. Mas qual é então o primeiro vetor que já foi adiantado? E para isso, gente, a autoridade do assunto aqui no Brasil, que foi um dos primeiros estudiosos que trouxe esse tema, é o ministro Luiz Roberto Barroso. Tá? E é ele que nós vamos utilizar de referência para a nossa compreensão do tema. Então, o primeiro marco é justamente o que? A Segunda Guerra Mundial. É um marco histórico. Então, o que aconteceu na história que nos ajudou a conceber o neoconstitucionalismo? A Segunda Guerra Mundial. Esse Estado constitucional de direito, pós-Segunda Guerra, ele busca justamente que a gente reinterprete o direito à luz, né, da dignidade da pessoa humana, haja vista as atrocidades cometidas. Não se pode mais ter apenas uma mera Constituição como uma carta de referência. Então, quando vem aquelas mortes, as guerras, há uma necessidade dos juristas de imporem uma nova releitura a partir deste marco. Uma releitura do direito constitucional a partir deste marco. Tá? Então, foi muito importante a Segunda Guerra para trazer essa concepção de um novo direito constitucional. No Brasil também, a doutrina, né, o Luiz Roberto Barroso, ele diz o seguinte, que o nosso marco é a Constituição de 1988, com um processo de quê? Redemocratização. O processo de redemocratização. Tá? Seguindo. O segundo é justamente o marco filosófico.
Bom, então na história, a Segunda Guerra Mundial foi extremamente importante. Agora, qual que é o marco filosófico? É o pós-positivismo. Vamos lá, pós-positivismo. Aqui nós vamos destrinchar ele um pouco mais para frente. Mas eu vou adiantar aqui, dar um pequeno spoiler do que seria esse pós-positivismo. Primeiro, pelo que o próprio nome já nos induz, é algo que vem depois do positivismo jurídico estrito. Positivismo jurídico, né, que já foi concebido pelo Hans Kelsen, aí já antes da Primeira Guerra, né, em que o direito, ele era o quê? Tinha uma força, notadamente se estabelecido a partir de textos escritos, da sua positivação. E por que o pós-positivismo? Porque ele visa superar, e aí essa ideia que é importante aqui, ele busca superar esse positivismo e busca superar também o justnaturalismo. Existe uma série de pós-positivismo. Se você for pegar esse tema e destrinchar, cada autor ele fala uma coisa. Mas o cerne é justamente o quê? Buscar superar a briga que há entre o justnaturalismo, direito natural, e o positivismo. Então, nós temos esse pós-positivismo, que é para justamente estabelecermos novos parâmetros. Qual que é a ideia aqui? É uma reaproximação, tá? Eu vou superar esse positivismo e o justnaturalismo com uma reaproximação entre direito e ética, direito e moral, e o direito e a noção de justiça. Buscar o que é justo. Não é mais o direito pelo direito. Não é o direito posto, apenas isolado. Eu tenho que avaliá-lo num contexto inserido numa sociedade ética, com a base também em preceitos morais e em busca de uma justiça. Então, aí é um dos problemas, né? Uma das maiores críticas do neoconstitucionalismo. Porque a busca dessa moral, ética e justiça, às vezes eu caio em conceitos indeterminados, em um ativismo, mas nós vamos justamente mais para frente aprofundar nisso, tá? Não quero me alongar aqui não. Vamos para o próximo marco, que é o teórico. No marco teórico, eu vou trazer aqui apenas algumas ideias que também serão aprofundadas. Mas quando eu digo em marco teórico, eu quero falar que o neoconstitucionalismo, ele trouxe um conjunto de teorias novas, né? Como assim? Eu posso dizer uma primeira, a noção de força normativa da Constituição, força normativa da Constituição. Segundo, uma expansão da jurisdição constitucional. E um terceiro, por exemplo, novos métodos de interpretação do direito. Novos métodos de interpretar o direito. Ou seja, uma nova hermenêutica. Nós veremos isso mais adiante. Mas quando eu digo força normativa, quer dizer, a Constituição, justamente, ela deixa de ser aquela carta de referência, né, uma carta de intenção, e ela passa a ter o quê? Uma força.
cujo seu descumprimento pode ensejar sanção, cujo seu descumprimento está sujeito a mecanismos de controle. Essa é a ideia. Segundo, quando eu falo de uma expansão da jurisdição constitucional, o que eu quero dizer? Que o dizer o direito, né, que é uma atividade da jurisdição, judicante, dizer o direito em matéria de Constituição foi alargado. Então, é uma expansão da atividade de dizer o direito no âmbito constitucional. Olha só. Cada vez mais nós vemos uma atuação positiva do STF, que é o órgão que exerce essa jurisdição constitucional por excelência no Brasil. Então, cada vez mais o STF ele é demandado. Então, na prática, ele se expande. Suas decisões cada vez mais surtem efeitos na sociedade. Tá? É uma noção tranquila e que a gente pode conferir na prática todo dia. Outra coisa, novos métodos de interpretar o direito. A nova hermenêutica, a gente não fica mais atrelado àquela hermenêutica clássica, né? Método sistemático, método sistêmico, histórico. Então, o que a gente tem são o quê? Aqueles princípios hermenêuticos constitucionais, da unidade da Constituição. Nós temos novos métodos mais avançados, hermenêutico, concretizador, estruturante. Tudo isso advém de uma nova forma, uma nova necessidade que eu tenho de reinterpretar o direito. Tudo bem? Então, estes são os vetores. Segunda Guerra, pós-positivismo e o surgimento de novas teorias. Quando você for fazer uma prova, você vai fazer justamente essa estrutura aqui. São as palavras-chave. É um movimento de compreender, interpretar, aplicar. E quais são os seus vetores? Né? O histórico, Segunda Guerra, filosófico, pós-positivismo, teórico, o surgimento de novas teorias, quais sejam, ou noções do direito. A força normativa, a expansão da jurisdição constitucional e novos métodos hermenêuticos. Perfeito? Então vamos seguir.